Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto para o nosso devocional de hoje está em Mateus capítulo 7, versículo de número 13 a seguir. Diz assim a palavra: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos abrolhos, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia nos dá uma palavra dizendo assim: entrai pela porta estreita. Olha, a primeira coisa que eu quero comentar aqui é a responsabilidade da nossa escolha. Nós temos o direito de escolher entre a vida e a morte. Nós temos o direito de escolher entre servir a Deus e não servir. Josué, ele chama o povo e fala assim: olha, escolhei hoje a quem servais. Ou vocês servem o Senhor, ou vocês servem os ídolos que os seus pais serviram da além do Jordão, ele estava se referindo ao Egito, ou os deuses que os amorreus, os heveus, os perezeus, o povo de Canaã serve. Mas ele já define claro, dizendo assim: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué não decidiu pelo povo, que o povo serviria a Deus. Não, ele lançou a proposta e disse: olha, vocês precisam escolher o que vocês querem. Quando a Bíblia diz entrai pela porta estreita, ela está dando uma opção. Mas ela está dizendo também que nós podemos não entrar pela porta estreita. Eu gostaria de parar e pensar um pouco. Quantas das vezes que nós achamos que o céu é bem democrático? O nosso país vive uma fala de democracia, porque eu não vejo essa democracia acontecendo nesse país. Não vejo nitidamente, completamente, não. É uma certa farsa. Mas tudo bem. O povo acostumou com a palavra democracia. O povo aprendeu a pensar que as melhores escolhas são as escolhas da maioria. E a Bíblia Sagrada que diz que não. Uma coisa que eu e você precisamos nos preocupar: o que nos influencia? O que é as nossas influências? Por quem nós somos influenciados? Preste atenção. Entrai pela porta estreita, diz a palavra, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Se você analisar o texto, você vai observar que ele está dizendo o seguinte: não siga a maioria, não vá com a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não servem a Deus, a maioria das pessoas não temem a Deus, a maioria das pessoas fizeram escolhas erradas, e Deus está dizendo o seguinte: a tua escolha é tua, é individual. Você precisa escolher o caminho certo. Não interessa se a tua família escolheu o caminho errado, não interessa se a tua cidade escolheu o caminho errado. Vou mais além. Não interessa se a tua igreja escolheu servir a Deus de forma errada. Você tem a escolha de seguir a Jesus e entrar pela porta estreita. Quando você vê falar em porta estreita e larga, o que você observa? O texto está dizendo o seguinte: entrai pela porta estreita. São poucos os que entram por ela. Não entre pela porta larga. São muitos os que entram por ela. Eu quero te falar que a escolha do céu não é da maioria. A escolha do céu, ela tem que ser consciente. A escolha da vida eterna, ela precisa ser plenamente consciente. Nós temos que ter uma consciência clara da escolha
que nós estamos fazendo. Nós, às vezes, nos atrelamos e nos prendemos muito a pensar que a porta estreita está falando só de dificuldades e a porta larga está falando de facilidades. Tudo bem. Chegar na vida eterna tem as suas dificuldades. Chegar à perdição tem as suas facilidades. Mas o que eu quero que você pare para pensar hoje é que você não deve deixar se influenciar por falsos ensinos da palavra, por aqueles que estão te conduzindo a um caminho das multidões. Observem bem que no contexto da palavra, Jesus continua dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos dos falsos ensinadores, das pessoas que estão ensinando, mas eles não têm fruto de salvação. Pessoas que estão ensinando e o interesse real dessas pessoas não é a salvação de almas, não é a entrada na vida eterna. É melhor errar pelo zelo do que errar pelo desleixo. É melhor exceder no cuidado do que cair na cova e se enterrar no buraco. A maioria dos cristãos de hoje estão vivendo para si mesmos. A maioria dos cristãos, não vou nem falar do povo que está lá fora no mundo, vou falar dos que estão dentro das igrejas. A maioria estão escolhendo viver para si mesmos e não viver para Deus. A maioria não ora. A maioria não busca Deus. A maioria não consegue largar o mundo, renunciar às coisas da vida para servir a Deus. Um dia um mancebo de qualidade procurou Jesus e falou assim: bom, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus mostrou para ele primeiro os mandamentos, dizendo: olha, existem regras. E ele disse que obedecia às regras. Ele disse: não te falta uma coisa. Abre mão de tudo que tu tens, de uma forma ou de outra, abre mão, e tu terás um tesouro no céu. Aquele homem não conseguiu assimilar a ideia que ele abriria mão de tudo que ele tinha. Temos que abrir mão do pecado. Temos que abrir mão dos nossos prazeres ilícitos. Temos que abrir mão de muita coisa da nossa vida. Eu tenho que abrir mão do direito de gastar todo o meu tempo comigo mesmo. E eu vou ter que aprender a gastar meu tempo com Deus. Você vai ter que aprender a gastar seu tempo com Deus. A maioria não tem razão quando se diz respeito à vida eterna. Pode até que em muitos lugares a maioria tenha razão, mas nem sempre. O governo do reino de Deus, ele é teocrático. É Deus que determina, é Deus que manda, não é a maioria que decide. Eu quero que você pense e que você não entre pela porta larga. Porque você vai ver muita gente, você vai ver multidões na porta larga. Quando você vê essa multidão na porta larga, tome cuidado. Não se deixe influenciar por aqueles que não estão preocupados com a vida eterna. Não se deixe ser ensinado e engodado por aqueles que não têm visão de vida eterna. Olha bem, a Bíblia fala assim: cautelai-vos dos falsos profetas. Lá na carta de Paulo a Timóteo, ele fala assim: olha, e haverá um tempo em que as pessoas cercar-se-ão de mestres que falarão aquilo que elas querem ouvir. Terão como que uma comichão no ouvido, como uma ferida no ouvido. E quando elas ouvirem a verdade, elas não suportarão escutar a verdade. Eu quero te falar uma coisa, uma verdade. Se você não se libertar da vida velha, se você não se libertar do mundo, se você não se libertar do pecado, você não entra na vida eterna. Se eu não passar por um processo de novo nascimento e libertação de tudo isso, eu não vou entrar na vida eterna. E não adianta ninguém criar um caminho largo, te convidar para o caminho largo e pensar: está tudo bem. O importante é fazer parte de uma igreja. Não. O importante é ter intimidade com Deus. O importante é conseguir fazer o que ele propôs ao mancebo de qualidade. E de falta-te uma coisa. Às vezes nós olhamos para a nossa vida achando que está tudo bem, e se Jesus pudesse falar de forma audível aos nossos ouvidos, ele diria para mim e para você: falta-te uma coisa. Compete a mim e a você descobrir o que está faltando.
Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não se deixe influenciar pela maioria, mas deixe-se influenciar pela palavra de Deus. Deixe-se influenciar pela verdade da Escritura. Deixe-se influenciar por aqueles que estão entrando por uma porta estreita. Não existe muita gente na porta estreita. O grupo é pequeno. Ele não é grande. A porta é a entrada para a salvação. Jesus falou assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem, encontrará alimento. Jesus é a porta. E se você perceber, não é a maioria que está crendo em Jesus. Jesus é a porta, mas não é a maioria dos cristãos que estão dispostos a obedecer a Cristo e viver para Ele. Pare e pense. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome do Senhor Jesus.